Olá pessoal, eu sou a professora Ana Cássia e hoje nós vamos falar sobre a aula 2 da UC1. Aqui nós temos vários objetivos, mas os objetivos que nós vamos abordar nessa videoaula são a identificação das lâminas histológicas com diferentes tipos de epitélio, de acordo com o número de camadas e o formato das células, e a identificação da lâmina histológica de diferentes tipos de glândula. Com relação ao epitélio de revestimento, ele recebe esse nome porque ele realmente vai revestir a superfície dos tecidos do corpo, tá? E aí, as células, elas podem ser classificadas de acordo com o formato, em pavimentosas, são células achatadas, cuboides, tem um aspecto cúbico, e colunares também podem ser chamadas de prismáticas. Com relação ao número de camadas, o epitélio vai ser simples quando só tem uma camada, e estratificado quando tem mais de uma camada, mesmo que seja apenas duas camadas. Então, a gente tem epitélio simples pavimentoso, simples cuboide, simples colunar, estratificado pavimentoso, estratificado cuboide e estratificado colunar. A peculiaridade a gente tem aqui no pseudoestratificado. O pseudoestratificado recebe essa denominação porque as células, elas têm esse aspecto como se elas tivessem em várias camadas, mas na verdade todas fazem apenas uma camada, porque todas as células tocam na membrana basal. E o epitélio de transição, ou urotélio, é o epitélio que reveste a bexiga. Quando a bexiga está vazia, as células da superfície têm um aspecto cúbico. E quando ele está cheio, as células da superfície têm um aspecto pavimentoso. As células da superfície são aquelas que vão denominar o tecido. Por exemplo, observe que aqui o epitélio estratificado colunar, na superfície as células são colunares. Na camada seguinte elas são cúbicas, mas o epitélio vai receber a denominação estratificado colunar. Esse é um epitélio muito raro, inclusive. Então, vamos ver alguns exemplos. Pavimentoso simples, a gente tem nos vasos sanguíneos, todos os vasos do corpo são cobertos pelo endotélio, e a gente também tem nos alvéolos pulmonares, que são revestidos por pneumócito tipo 1, que é célula pavimentosa. Cuboide simples, um bom exemplo, a gente tem nos túbulos dos rins, né? Tanto em corte transversal quanto em corte longitudinal, a gente observa apenas uma camada de células cúbicas, na traqueia o mesmo, e na próstata também o mesmo, apenas uma camada de células cúbicas. Colunar, apenas uma camada de célula colunar simples. Bom exemplo é o sistema digestivo. Seja no intestino delgado, que é essa imagem aqui, a gente vê as célulazinhas, né? No intestino grosso ou no estômago, a gente também tem epitélio colunar simples. Pseudoestratificado, como eu falei, dá uma impressão de que são várias camadas, mas é apenas uma camada, porque todas as células estão tocando na membrana basal. Bons exemplos, traqueia e epidídimo. Epitélio pavimentoso, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, com células caliciformes na traqueia. Pseudoestratificado, cilíndrico, com estereocílios no epidídimo. Pavimentoso estratificado, bom exemplo é a pele. E aí na pele a gente tem epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Seja pele grossa, como é o exemplo aqui, que tem muita queratina, ou pele fina, quando tem pouca queratina. Mas a gente também tem epitélio pavimentoso estratificado que não tem queratina. E um bom exemplo aqui é o esôfago. Já o epitélio estratificado cuboide, muito incomum também, acontece no ducto de algumas glândulas e tem apenas duas camadas de células cúbicas. O epitélio de transição, ou urotélio, como eu falei, na bexiga, as células da superfície têm um aspecto cúbico quando a bexiga está vazia, pavimentoso quando a bexiga está cheia. Todas as glândulas do corpo são oriundas de um epitélio de revestimento. Então, quando o indivíduo está sendo formado, fatores de crescimento fazem com que surjam brotos no epitélio de revestimento, esses brotos invaginam, e aí a gente vai ter o surgimento das glândulas. As glândulas podem ser exócrinas, quando o produto é liberado na corrente sanguínea, exócrinas, quando o produto é liberado no exterior, e endócrinas, quando é liberado na corrente sanguínea. As glândulas endócrinas podem ser cordonais, cordões de células, cercados por vasos sanguíneos, ou vesiculares, vesículas cercadas por vasos sanguíneos. As glândulas exócrinas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Com relação ao mecanismo de secreção, as glândulas exócrinas podem ser merócrinas, liberam só o produto, apócrinas, liberam produto de secreção junto com pedacinhos do citoplasma, holócrina, libera toda a célula que morre de escama. Glândulas endócrinas liberam produto na corrente sanguínea, e a gente também tem a sinalização parácrina, quando o
o produto estimula uma célula vizinha e autócrina quando o produto que a célula produz estimula a própria célula. Glândulas unicelulares, melhor exemplo, são as células caliciformes. Elas liberam seu conteúdo para a superfície, que é um conteúdo mucoso, né? Esse aqui é um bom exemplo na traqueia. Esse conteúdo vai embebedar os cílios. Quando você respira, impurezas batem na parede da traqueia, grudam no muco e o movimento unidirecional do cílio expulsa para a boca, né? Isso vai eliminar. As glândulas pluricelulares, elas podem ser simples ou compostas. Simples quando você tem apenas um ducto excretor, composta quando esse ducto ele tem divisões. As simples podem ser tubulares, terminação tubular, tubuloespiralada, tubulares ramificadas, porque você vê que na região final ela ramificou, acinosas e acinosas ramificadas. As tubulares compostas têm a terminação em túbulo, as acinosas compostas têm a terminação em ácido, e as túbulo-acinosas, que tem dos dois, tem tanto túbulo quanto ácido. Alguns exemplos: glândula tubular simples, melhor exemplo, glândulas de Lieberkühn do intestino grosso, são tubulares simples. Tubular ramificada simples, um bom exemplo é lá no estômago, as glândulas pilóricas têm essa organização. A acinosa ramificada, melhor exemplo, glândulas sebáceas. Tem vários ácinos que desembocam em apenas um ducto excretor. Acinosas compostas, o melhor exemplo é o pâncreas, onde você tem vários ácinos que se organizam para liberar para um túbulo, que todos esses túbulos vão desembocar em um único túbulo excretor. Com relação à produção e secreção das glândulas exócrinas, a gente pode ter um produto mucoso ou um produto seroso. Quando corado com HE, o mucoso, o HE solubiliza o muco e ele vai ficar com as células com aspecto vazio. E o seroso é rico em proteína, então ele tem um aspecto eosinofílico, acidófilo. As glândulas mistas têm regiões tanto mucosas quanto serosas. Já as glândulas endócrinas, como eu falei, elas podem ser cordonais, cordões de células rodeadas por vasos sanguíneos, ou vesiculares, vesículas rodeadas por vasos sanguíneos. As cordonais, cordões de células rodeadas por vasos sanguíneos, um bom exemplo é a paratireoide e a adenohipófise, né? Onde você tem lá as células e em volta você tem vasos sanguíneos. E todo o produto vai ser liberado na corrente sanguínea. E foliculares ou vesiculares, o melhor exemplo é a tireoide. Então, você tem a vesícula, que dentro tem um coloide, e em volta a gente tem as células, né? Que inclusive é epitélio colunar simples, como a gente acabou de ver, e a gente tem também aqui os vasos sanguíneos rodeando as vesículas. Essa é a bibliografia dessa aula, espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau!